Na semana passada, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, anunciou que, por falta de verbas, deve interromper o monitoramento por satélites do desmatamento no Cerrado a partir de abril. O Instituto não tem mais verbas para isso. O convênio com o Banco Mundial para realizar esse trabalho expirou. A verba de 2,5 milhões de reais não existe mais. Esse monitoramento é feito desde os anos 2000. A equipe responsável pelo PRODES, que dá as taxas anuais, e pelo DETER, que faz o monitoramento em tempo real, já foi desmobilizada. Mas o consórcio MAP Biomas tem um sistema de alerta para evitar o impacto de apagão de dados do INPE. O MAP Biomas é formado por 2 dezenas de ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Tasso Azevedo, que é coordenador geral do MAP Biomas. Olá, Tasso, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes. Bom, Tasso, é preocupante o fato dos sistemas do INPE estarem ameaçados de descontinuidade por falta de recursos, e essa iniciativa do MAP Biomas mostra que a sociedade civil está preparada para enfrentar esse desgoverno na área ambiental? Olha, é bem importante, o monitoramento que o INPE faz é um produto de excelência, né? O INPE, vale lembrar que o INPE, ainda nos anos 70, foi a primeira organização no mundo inteiro a fazer monitoramento de florestas usando satélites, que é uma coisa pouco conhecida. Depois, no final dos anos 80, começou a fazer um processo que é o PRODES, né, para a Amazônia, um processo contínuo de monitoramento, todos os anos, fazendo dados de monitoramento. Depois, mais à frente, em 2003, 2004, foi desenvolvido o DETER, que foi o primeiro sistema no mundo a dar informações em tempo real, e vem sendo sempre pioneiro. Então, o INPE é uma organização absolutamente pioneira, uma organização de Estado que desenvolve esses dados. E, na mesma esteira, né, do trabalho feito com a Amazônia, o INPE começou a fazer o monitoramento também no Cerrado, ali por volta de 2015, 2016, então vem criando uma história também no Cerrado, é um trabalho muito forte, que conta ainda com validação de outras organizações que participam, como a Universidade Federal de Goiás e outros, Universidade Federal de Minas Gerais também. Então é um trabalho super importante do INPE e saliento bem, assim, de excelência. O INPE é um modelo para o mundo em monitoramento de florestas tropicais. E é um modelo que é relativamente barato. Se você pensar 2,5 milhões de reais, sei lá, isso é o que se gasta em uma dessas viagens, qualquer uma viagem presidencial. Ou, para até usar um outro exemplo, uma multa, né, por desmatamento de 1 hectare, em média o valor é R$ 1.500. Né? Então, com 1.700 hectares de desmatamento ilegal, a multa seria suficiente para bancar o sistema de monitoramento. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado foram desmatados 800 mil hectares no Cerrado. Então, assim, é absolutamente fundamental. O Cerrado é o berço das águas, né, como a gente diz. 8 das 12 grandes bacias brasileiras, elas nascem no Cerrado, tem nascentes no Cerrado. Então, e uma biodiversidade única também. Então, é uma área muito importante para a gente proteger, conhecer e garantir que não seja destruído. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que a gente não, com o sistema que a gente está criando no MAP Biomas, a gente não pretende, nem pode, nem quer substituir os dados do INPE. O que a gente está dizendo é que, até por conta do INPE ter esse histórico todo, sempre ter tido dados públicos, transparentes, ele permitiu que muita gente, não só no Brasil e no resto do mundo, pudesse desenvolver outros sistemas para fazer monitoramento. Então, a gente tem um trabalho que a gente já faz, que chama MAP Biomas Alerta, em que a gente pega os alertas de desmatamento que são detectados por várias organizações, inclusive do INPE, a gente refina e publica eles de uma forma bem mais detalhada, com as imagens de antes e depois do desmatamento, laudos completos e tal. E a gente percebendo que poderia ter esse apagão no sistema do INPE, a gente vem sempre acompanhando, conversando, a gente desenvolveu um sistema que reproduz o trabalho de detecção do desmatamento feito a partir dessas organizações, universidades, empresas de tecnologia, ONGs que trabalham conjuntamente, para que possa ter esse sistema funcionando. E caso você tenha esse hiato no INPE, temporário,
ou permanente, exista um sistema monitorando o cerrado. A gente não pode ficar sem monitorar o cerrado. Aliás, a gente não pode ficar sem monitorar nenhum bioma brasileiro. Eles são, assim, o nosso principal ativo de recursos naturais, né? Exato. E Tasso, já sabia, né, desde o ano passado, que o apagão de dados do Cerrado podia acontecer. O governo sabia desse risco e não agiu. Essa inação é proposital por parte do governo para que a sociedade não tenha acesso a essas informações, assim como aconteceu também na pandemia, né, quando o Ministério da Saúde resolveu parar de divulgar os números aí de casos e mortes? Eu não posso dizer que tenha sido proposital ou não, acho que a gente não consegue julgar, não dá para julgar isso, mas os sinais são sinais bem ruins e apontam evidências no sentido de pelo menos não haver vontade política de fazer isso acontecer. Veja só, o convênio com o Banco Mundial, que viabilizou criar o programa, né, o programa de monitoramento do Cerrado, ele terminou em 2019. Já em 2019, tinha essa sinalização de que era importante, por parte do convênio, era de que o Brasil, enquanto o convênio estivesse em andamento, o Brasil criasse os mecanismos para poder financiar algo que, como eu disse antes, é praticamente barato de fazer. Não foi feito em 2019, então foi feito um aditivo nesse acordo com o Banco Mundial até 2020, depois foi feito de novo até o final de 2021, e aí realmente acabou o programa. E não é por falta de recursos, sabe? Porque a gente tem, inclusive, organizações se propondo a colocar recursos, mas, enfim, algum embrólio burocrático, algum tipo de restrição tem que não permite com que ele seja implementado. Mas, agora, mais grave que isso, Mário, é que a gente tem parado mais de 1 bilhão lá no Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, embora tenha esse nome, ele pode financiar ações na Amazônia, obviamente, mas para monitoramento, por exemplo, pode ser usado em todos os biomas brasileiros. Então, esse recurso facilmente poderia ser aplicado, mas não pode ser aplicado porque o governo mudou as regras do fundo, a revelia dos financiadores, do acordo que tem com os financiadores, e isso fez com que o fundo parasse de funcionar. Então, a gente tem hoje um fundo com mais de 1 bilhão parado, e uma organização tão importante, com um trabalho tão importante quanto o INPE, sem um recurso para fazer o monitoramento do Cerrado. Então, no mínimo, é uma má gestão, né? Uma gestão ineficiente, uma gestão que não está conseguindo cumprir os mínimos, né, cuidados, né, orçamentários e de gestão do dia a dia, né? Seja porque não tem o recurso, ou não alocou o recurso, seja porque tem o recurso e não consegue executar e permitir a execução, o resultado é que a política pública pode deixar de acontecer. Agora, lembrando desse fundo da Amazônia, né, Tasso, teve um enfrentamento bastante forte, né, do governo federal com as ONGs, né? Eu lembro do Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente. Teve esse enfrentamento, né? Aí aquela questão, né? Alvo errado, né? Porque eu tive diretamente envolvido na criação do Fundo Amazônia. E o Fundo Amazônia, ele é um fundo único no mundo, porque ele é um fundo em que a gente entrega o resultado e recebe os recursos. Portanto, a gestão desse recurso é integralmente nacional, mas ele também é único pelo fato de, apesar de ser um fundo público, ele é gerido de interesse público, ele não é um recurso do governo, né? Ele é um recurso gerido por um comitê, tem um comitê de coordenação, né, de orientação para o uso dos recursos, e depois a execução é feita pelo BNDES, que é feito com participação da sociedade civil, participação do setor empresarial, dos governos estaduais, do governo federal, que tomam as decisões sobre ele. E aí, ao contrário do que se imagina, a maior parte do recurso, né, porque os projetos são apresentados, tem que passar pelos critérios todos que são determinados por esse comitê de coordenação, orientador, quando você vê o perfil dos projetos, a maior parte dos projetos do recurso, 2/3 dele, na verdade, foram alocados em instituições públicas. Então, a hora que fez parar o Fundo Amazônia com a ideia, a desculpa de que estava atingindo ali as organizações não governamentais, de passagem fazendo um trabalho fundamental em várias áreas,
eles simplesmente paralisaram uma quantidade enorme de recursos que vão para os estados e vai para a própria União, né? Por exemplo, o INPE é das organizações que recebe bastante recurso do Fundo Amazônia, por exemplo, o monitoramento da Amazônia. Então, eu acho que tem uma questão ideológica, né, de tentar acertar numa coisa e, quer dizer, então está preocupado com a política pública, não está preocupado com atingir um ou outro, prejudicar um ou outro, não. Tem que estar preocupado com a gente poder atingir a política pública, que é fazer o bem, né, no controle ambiental para todo mundo, porque um ambiente, né, um meio ambiente saudável e seguro para todos é um dos nossos direitos na Constituição, né, que tem que ser assegurado pela administração pública nos seus 3 níveis. Exato. Agora, esses dados, né, sobre o desmatamento do Cerrado, né, são importantes, né, aqui para o Brasil. Eu queria que você falasse a importância do Cerrado para aqui, para nossa, enfim, para todos os brasileiros e brasileiras, mas também para o mundo. Então, enfim, deve afetar a credibilidade do Brasil, né, o fato da gente não ter esse sistema atuando, né? Assim, o Cerrado, todos os biomas brasileiros têm, por razões diferentes, têm muita importância, né? E o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, depois da Amazônia. Ele é o que tem a perda, né, da vegetação acontece na velocidade mais rápida, não em números absolutos, mas em números proporcionais. Então, o Cerrado é muito menor do que a Amazônia, mas tem uma taxa de desmatamento muito próxima em área do que a Amazônia. E ele tem... nós já perdemos 50% do Cerrado, né? E temos 50% do original. E com as mudanças climáticas, que estão alterando o clima no mundo está ficando, e no Brasil particularmente, né, mais intensamente até que na média do mundo, a gente tem uma ampliação dos períodos secos e uma concentração das chuvas cada vez em períodos menores. Então, o que a gente vê acontecendo hoje, né, que é uma loucura. A gente está vivendo um período de chuvas, né, incrivelmente concentradas, com efeitos, né, dramáticos que a gente está vendo, e ao mesmo tempo, nessas mesmas regiões, estamos falando de Minas Gerais, estamos falando da Bahia, nós tivemos um período de seca dramático, né, 8 meses atrás, 6 meses atrás. Então, isso é as condições de mudanças climáticas. Só que elas são agravadas, os impactos para a gente são agravados quando você não tem as florestas e a vegetação nativa preservada. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você pega uma bacia hidrográfica e nessa bacia você não tem cobertura florestal e de vegetação nativa, quando chove, a água vai diretamente para o solo, corre para os cursos d'água e ela gera aquelas trombas d'água, aquele montão de água que desce ao mesmo tempo. Quando você tem a vegetação nativa, ela funciona como se fosse uma esponja. Ela recebe a água, diminui o impacto em relação ao solo, a água vai infiltrando mais lentamente e ela vai escorrendo mais lentamente. Isso também ajuda, então, além de não ir toda a água ao mesmo tempo descendo o rio, ela armazena a água que vai aos poucos sendo liberada e isso permite com que a gente consiga passar melhor nos tempos secos. No Cerrado ainda tem um papel muito importante. A vegetação nativa do Cerrado ela tem raízes muito profundas. E essas raízes profundas permitem com que a gente consiga trazer a umidade das camadas mais profundas do solo, dos lençóis freáticos, e trazê-la para cima, gerando umidade através da evapotranspiração das plantas. Então, quando você substitui isso por pasto ou por cultivos agrícolas que têm uma raiz menos profunda, esse efeito perde. Não é que é ruim ter agricultura ou ter... as pastagens são muito importantes para a nossa economia, inclusive. Mas isso precisa ser feito de uma forma bem organizada e parcimoniosa para que a gente possa garantir a convivência entre a vegetação nativa e a produção rural, de forma a manter a nossa qualidade ambiental. Agora, isso é uma preocupação para o mundo, Marilu, porque o mundo não quer mais desmatamento. É bem simples, né? A pessoa que consome um produto, eu acho que no Brasil também, mas fora do Brasil, não quer que tenha desmatamento dentro daquilo que você está consumindo. Só que isso está se tornando algo regulatoriamente bem importante, né? As portas vão fechar na Europa, vão fechar nos Estados Unidos, até na China, para produtos que têm origem em desmatamento. Então, a gente precisa reduzir dramaticamente o desmatamento. Para reduzir o desmatamento, a gente tem que saber onde ele está acontecendo.
tem que monitorar, tem que correr atrás. Mais de 98% do desmatamento no Brasil acontece de forma com elementos de ilegalidade, portanto não deveriam estar acontecendo, e a gente precisa saber onde ele está acontecendo. Por isso é tão importante o monitoramento dessas regiões. E também é importante para separar o joio do trigo. Né? Quando a gente olha, a gente fez uma análise dos desmatamentos todos que aconteceram em 2020 no Brasil, quando você cruza o desmatamento com as propriedades rurais, foram cerca de 56 mil propriedades que tiveram desmatamento no ano passado. Isso representa menos de 1% do total de propriedades do país, propriedades rurais. Ou seja, 99% não desmataram, mas estão sofrendo as consequências em mercado, as consequências em perguntas, em imagem, etc., daquilo que está acontecendo com 1%. E desse 1%, grande parte é feito de forma ilegal. Então, o Brasil não deve conviver com essa situação e o monitoramento é absolutamente crucial para isso. Exatamente. Esse desmatamento legal, na sua opinião, também tem, entre aspas, né, ou sem as aspas, o apoio do governo federal? Enfim, a gente pode dizer que esse atual governo acaba legitimando muitos desses desmatamentos? Eu vou separar governo vamos dizer assim, essa administração, né? Porque o governo ele é composto por uma série de organizações, instituições. Se você pegar, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, tem um corpo técnico super apurado, gente muito comprometida. O problema é se a liderança está apontando para outro lugar e não deixa as pessoas trabalharem, né? Então, eu acho que a gente vive um momento em que a liderança começa pela liderança máxima do Brasil e depois se espraia para outros, né? Aponta para um caminho que é um caminho de desprezo. Eu diria que essa é a palavra melhor que descreve, né? De desprezo pela questão ambiental e eu diria até socioambiental, né? É uma falta inclusive de empatia com o próximo, com o ambiente que nos cerca, né? É uma visão, eu diria que é o extremo, né, do liberal. O liberalismo não tem nenhum problema de origem, mas quando você usa ele ao extremo, o que acontece? Você acha que a soma dos interesses individuais equivale ao interesse coletivo. E manejo de recursos naturais não é verdade. Né? Os interesses, se todo mundo, né, achar que pode desmatar o seu pouquinho, porque eu tenho, porque eu posso, e porque é o que é melhor para mim do ponto de vista econômico agora, a soma de tudo isso é a destruição do ambiente que viabiliza, por exemplo, a chuva para todos nós. Então, não funciona. E o papel de governo não é garantir essa percepção, é garantir que o interesse comum ele esteja alinhado, regulado, né, entre todos. Então, é para isso que você tem, por exemplo, né, na lei do parcelamento urbano, né, do uso das áreas urbanas, você diz, olha, o máximo que você pode construir num terreno, aqui em São Paulo, por exemplo, é 80%, você tem que deixar 20% de área permeável, porque senão a água não tem para onde ir, gera enchente. Então, eu não estou tirando o direito de ninguém, eu estou criando uma regra que se aplica a todos para que a gente possa ter um benefício também para todos, né, que só funciona coletivamente. Então, é muito importante o papel das administrações públicas, no nível municipal, estadual e federal, nesse sentido. Então, por exemplo, é do interesse público no Brasil a preservação das áreas indígenas, de unidades de conservação. Essas são as áreas que mais preservam a Amazônia. E diga-se de passagem, os índios não são donos de terra nenhuma, certo? As terras indígenas pertencem ao Brasil. Eles são os que protegem essa área. Né? Então, quando você diz que não vai cumprir a Constituição, porque não vai mais reconhecer as terras indígenas, além de estar fazendo uma afronta à Constituição, você está fazendo uma afronta aos brasileiros, porque está tornando essas áreas desprotegidas, incentiva, né, que você tenha garimpo e outras atividades ilegais que impactam diretamente essas populações e, por tabela, impactam a proteção dessas áreas que são tão importantes para todos nós. Então, eu estou só encadeando isso para dizer que o problema não é que o governo em si, mas é que quem lidera, né, é que aponta a direção. E aí nós estamos... É um trem desgovernado, né? E desgovernado indo para o abismo, nesse caso. Então, realmente é bem ruim. Agora, Tássio, nesse último minutinho aqui, final, a gente vai aproveitar o seu conhecimento. Eu te peço até para você fazer um comentário do que você está observando em relação a Minas Gerais, né? Essas enchentes, essas tragédias todas, né, que estão acontecendo. Você já citou Bahia, Minas.
enfim, você falou a importância, né, das florestas. Lá em Minas a gente tem muitas mineradoras. Como é que você vê o que está acontecendo, essa tragédia em Minas Gerais? De novo, né, a atividade de mineração em si, ela não é intrinsecamente um problema. Mas ela ser feita sem os devidos cuidados, ela se torna um problema e pode se tornar um problema. Mesma coisa acontece quando a gente fala de exploração florestal ou qualquer outra atividade econômica, né? Ela tem que ser feita de uma maneira que ela balanceie, né, os benefícios que você pode ter daquela atividade econômica, minimizando os impactos que ela causa, de forma que o balanço dos benefícios e dos impactos seja sempre positivo no sentido da sociedade como um todo e não para o interesse individual específico de uma outra empresa. E o que a gente tem visto, e talvez seja esse o problema central, é que no processo de regulação, né, e fiscalização dessa atividade existem várias falhas. Né? Então, a gente viu recentemente casos de licenciamento de projetos que são muito grandes, novos inclusive, em regiões bem sensíveis, e que são regiões que já têm déficit hídrico, né? Ou seja, tem déficit de água e é um modelo de mineração que está sendo proposto que consumirá muita água. Então é um negócio que a gente não é a mesma coisa que produzir termoelétrica ou produzir, né, fazer carvão mineral para colocar numa termoelétrica que gera gás de efeito de estufa e consome muita água. Então, é algo que não é desejável, necessário no país. Então, eu acho que esse balanceamento que é muito importante. E, às vezes, isso acontece, aliás, muitas vezes acontece, porque essa sanha, né, de querer ter a atividade econômica no seu estado. Né? Lembra até uma época no Brasil em que se dizia, né, assim, olha, se tiver impacto ambiental em outro país, pode vir para o Brasil que a gente quer aqui para ter atividade econômica, né, que é uma loucura. Então, porque o nosso maior ativo são os nossos recursos naturais, né? O Brasil é o país que tem o maior potencial de geração de energias renováveis, que tem a maior biodiversidade do planeta, a maior quantidade de água disponível por habitante. Então, esse é o nosso tesouro, né? A gestão desse tesouro é o nosso passaporte para uma liderança global de influência e também de exemplo, né, para as demais economias. Atualmente, a gente está o contra-exemplo. A gente precisa voltar a ser o exemplo que a gente já foi no passado. Muito bem, Tarso. Eu agradeço aqui a sua participação. Forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Marilu. Obrigado a você e aos ouvintes também. Obrigada. Falamos aqui com o Tarso Azevedo, ele que é coordenador geral do MAP Biomas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.